no seu projeto, ele disciplina que é obrigatória a realização gratuita do exame denominado teste da linguinha em todos os recém-nascidos nos hospitais e maternidades do Estado de Santa Catarina. A razão do veto principal, do veto aposto pelo senhor governador, é de que ele prevê que a realização desse teste seja gratuito e que o parlamento não poderia impor aos hospitais e maternidades privadas este ônus. Eu quero lembrar aqui algumas coisas. Primeiro, em 20 de junho de 2014, portanto, enquanto tramitava este projeto, foi aprovado no Congresso Nacional um projeto de iniciativa do deputado federal Onofre Santo Agostini, que foi presidente dessa casa. Vejam, iniciativa parlamentar. Iniciativa parlamentar. Este projeto se transformou na Lei 13.002 e que obriga a realização do protocolo de avaliação do freno da língua em bebês em todos os hospitais e maternidades nas crianças nascidas em suas dependências. Então, a obrigação já está criada, evidentemente, por uma lei nacional, porque é uma lei que impõe esta obrigação a todos os estabelecimentos. A discussão que se trava aqui são duas. A primeira é a iniciativa. Ora, vejam sempre a tese que eu insisto aqui, como nós nos ajoelhamos em relação ao Executivo Estadual. Lá no Congresso Nacional, o deputado Onofre Santo Agostini apresenta um projeto, é aprovado, é sancionado e não tem discussão. Aqui não, aqui nós dizemos que é inconstitucional porque o parlamento é que propôs. Eu defendo a tese que nós tenho ressaltado aqui, reagir contra esse tipo de imposição aposto pela Procuradoria do Estado de Santa Catarina e pelo governo. O parlamento precisa reagir. Vem a questão da gratuidade. Ora, nós temos inúmeros casos no Brasil, vou citar o do registro civil, por exemplo, que é gratuito. Quando o deputado Ney Ascari fala em gratuidade, não está necessariamente dizendo que a maternidade vai fazer de graça. A gratuidade é para o usuário. O usuário vai fazer o teste gratuito. Existe uma política nacional, política que foi copiada do modelo americano, que é a política de triagem neonatal. Existem inúmeros testes que são feitos, são de graça. Existem centros para coletar, e isso é pago pelo SUS. É claro que a maternidade vai ser obrigada a realizar o teste, evidentemente que isso pode ser disciplinado para que seja pago pelo Sistema Único de Saúde. A gratuidade que se impõe aqui é para o usuário. O usuário do sistema não vai pagar, até porque ele não... A Comprovol Constituição diz que todas as coisas do Sistema Único de Saúde são graciosas, são universais e gratuitas. Ele vai realizar o teste aonde? Na maternidade que nasceu. Não vai realizar, não vou sair daqui da maternidade e vou realizar em outro lugar. Ele vai realizar na maternidade. A questão do pagamento ou não, ela deve ser discutida a posteriori. É claro que a derrubada ou não do veto desse projeto é inócua, no caso específico aqui. Mas eu faço questão de manifestar-me aqui pelo seguinte, senhor presidente. Eu vejo, por exemplo, Vossa Excelência ontem, eu até peço mais um tempinho depois, mesmo Vossa Excelência ontem, quando eu fui me manifestar sobre um veto, fez assim como de novo, né? E às vezes eu vejo no parlamento essa colocação de que parece que você está se manifestando demais nessas questões. Olha, eu não sei direito, e eu não quero fazer crítica a ninguém, mas às vezes a gente tem um costume e vai se esquecendo. Não, tem que fazer o teste. Ele tem que fazer, né? Ele tem que fazer o teste, né? Que é o tempo regulamentar 10.
ver se eu consigo concluir o raciocínio. A gente vai esquecendo e vai achando que aquilo que a gente está fazendo é normal. O normal é o debate. O normal não é passar um projeto sem debate. Nós temos que estimular o debate. Hoje, por exemplo, eu estou aqui na Assembleia, estou desde de manhã aí, andando para lá e para cá, porque não houve nenhuma reunião de comissão. O normal é um debate. A gente exagera por ficar aqui uma hora, ficamos uma hora e pouco antes. Eu acho que nós temos que estimular o debate. O debate precisa ser estimulado. Estamos discutindo a questão do negro, como se falou ali. Quanto tempo, historicamente, o negro foi escravo? E aí, de repente, nós não temos 5 minutos aqui para debater essa questão? Aquilo é importante, porque aquilo vai decidir, muitas vezes, o que vai acontecer no futuro. Então, talvez fale demais sobre esses assuntos. Eu até no dia a dia falo pouco nas conversas, mas eu acho que nessa atividade aqui, uma atividade de parlamento, é essencial que se fale. E eu vou continuar aqui, eu vejo assim, às vezes que tem alguma reclamação ou outra, achando que está assistindo a reunião, mas eu acho que é o papel do parlamento aqui, é debater as questões. E eu vou aqui discutir todas as ideias que eu acredito, uma a uma, naquele tempo que a Constituição brasileira me permite, o regimento interno, para defender as minhas ideias. Entendo de que o parlamento precisa ter mais força, precisa falar mais, precisa reagir em relação ao executivo e não ficar aqui de joelhos, simplesmente chancelando esses vetos, muitas vezes, que vêm lá do executivo e que nós aqui obedecemos como sendo um cartório. Vamos reagir para colocar a nossa real função de pé. Senhor presidente, já foi ponderado aqui por vários parlamentares a mudança da situação e o fato de que estamos querendo fazer uma reforma da Previdência Nacional, que está se limitando, como foi colocado aqui, aos trabalhadores federais e aos do regime geral da Previdência, e com muita injustiça essa proposta do governo federal. E é claro que fazer aqui uma alteração nesse instante, que, de certa forma, traria benefícios aos parlamentares, seria inadequado. O mérito já foi discutido, até pior. Aqui está se discutindo, na verdade, é a constitucionalidade. E o governo argumenta duas coisas que me parecem claras, ou mais de duas até. A primeira é a questão de, mesmo sendo uma previdência complementar, os comissionados eles têm que ser regidos, como diz a Constituição, no seu artigo 40, parágrafo 13, pelo regime geral da Previdência. E não se pode criar uma questão complementar aqui para os servidores comissionados. E a Previdência complementar, no caso dos servidores, só pode ser criada para os servidores efetivos, como foi criado aqui em Santa Catarina. Além disso, há um problema de iniciativa no projeto de lei. Então, me parece o mais adequado, nesse instante, a manutenção do veto. É claro que hoje existe levantou o deputado Nilson ali, o que é uma verdade. Hoje, se falar que o sujeito é político, ele é xingado, é mais grave do que qualquer outro defeito. Se o sujeito for corrupto, tem uns 50% de falta de aceitação. Político é 100%. Não é? E o político é uma situação muito difícil. E o político, como qualquer outra atividade, qualquer outra categoria, deveria, evidentemente, ter possibilidade de participar de um regime de previdência, que eu acho que tem que ser discutido a tempo e hora quando vier esse regime da previdência, essa discussão que possivelmente vai vir para cá. Portanto, na questão do veto, o meu voto é pela manutenção do veto, vou ficar com o número 1. O projeto do eminente líder do governo, deputado Darcy de Matos, ele visa proibir que a eliminação da vida de cães e de gatos pelo órgão de controle de zoonoses. Ora, a legislação nacional que trata do direito dos animais, ela veda uma série de coisas, uma série de maus tratos aos animais. Abandono, espancamento, golpearem voluntariamente, açoitar, envenenar, deixar o animal sem água. Tudo isso é crime de maus tratos. Mas não é crime matar. Não é? O crime, o menor é crime e o maior não é crime.
Inclusive, no Congresso Nacional já foi aprovado um projeto na Câmara, que está hoje no Senado, que torna crime matar cães e gatos como objetivo de controle populacional. Você pode fazer esterilização e outros mecanismos, mas não matar. O deputado Darcy de Matos propõe que seja vedado em Santa Catarina. Ele propõe e não explicita uma penalidade no sentido penal, não tem uma pena, até porque, evidentemente, que o Parlamento Estadual não pode disciplinar uma pena. Vem a Procuradora-Geral e veta por dois motivos. Porque é preciso se ater ao veto. Por que vetou? Primeiro, porque cita que no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição, trata dos animais como seres, e ele fala aqui que tem sensibilidade. Ora, essa discussão da sensibilidade dos animais, que se chama de sensiedade, é uma discussão muito atual no mundo. Há, inclusive, projetos tramitando no Congresso Nacional, e eu mesmo vou apresentar aqui uma emenda aqui em Santa Catarina para discutir isso. Porque a discussão é se os animais são coisas ou não são coisas. O Código Civil trata como coisa. Mas a argumentação que a Constituição já fala que os animais são sensíveis, ela não procede, porque a Constituição não trata disso. Esse inciso 7º fala que se deve proteger a fauna e flora, vedados na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetem os animais à crueldade. Então, faz aqui o eminente procurador uma inovação, parecendo que isso já existe no Brasil, quando não existe. Porque a pessoa vai falando um negócio e parece que não sei onde é que tira esse. Depois ele diz que tem que ser vetado porque essa Assembleia não pode legislar sobre direito penal. Não está se legislando por direito penal, porque não está sendo nenhum tipo penal aqui, nenhum crime. É preciso lembrar, por exemplo, que não necessariamente você, para atribuir alguma coisa que seja um crime, legisla sobre direito penal. Vou citar aqui, por exemplo, a questão chamada norma penal em branco, que é típica da lei de tóxicos. Traficar é crime, só o Congresso Nacional pode fazer isso. Mas quem diz o que é uma droga é uma portaria do Ministério da Saúde. Não está dizendo que é crime, mas ao instituir, então, a norma penal em branco, ela é esculpida depois por alguma outra questão. Então, aqui, não há motivo para vetar. Indo na linha de argumento do eminente deputado Darcy de Matos, que fala que temos que enaltecer o debate, o projeto é importante e deveria ser aprovado aqui exatamente para enaltecer o debate. E eu até queria dizer aqui, quando eu falo que o parlamento está de joelhos, eu não estou falando das pessoas, eu estou falando que o parlamento do Brasil, de maneira geral, e me inclui, inclusive, porque todo o parlamento estadual e municipal está de joelhos em relação ao executivo. Aqui em Santa Catarina, volto a insistir, ainda em relação ao executivo, eu não estou dizendo as pessoas, eu estou falando do parlamento, a postura do parlamento, a postura do parlamento. A postura do parlamento é uma coisa. A postura do parlamento, quando aceita o veto, é uma postura desse tipo, de submissão. Não estou dizendo as pessoas, cada um vota como quiser. E eu também não falei aqui em instante nenhum que eu fui cerceado na palavra, eu não fui cerceado nenhum instante. Eu estou ao contrário, estou querendo enaltecer o debate. E fico satisfeito nas críticas feitas pelo deputado Jean Kuma, pelo deputado Darcy, que o meu objetivo foi atendido, que já pelo menos surgiu um debate para dizer se o Parlamento de Santa Catarina está ou não aqui debruado e de joelhos. O debate começou, vamos enaltecer o debate. Então, eu quero aqui recomendar, se eu assim puder fazê-lo, o voto não a este projeto do líder do governo, que eu considero muito importante para enaltecer o debate de Santa Catarina. Parlamentares. Bom, trata-se do veto ao projeto do eminente deputado Nilson Gonçalves, que proíbe a concessionária de energia elétrica de efetuar o corte de fornecimento na unidade consumidora habitada por doente, cujo tratamento requer o uso continuado de equipamentos elétricos. Evidentemente que isso já é proibido. E isso, se cair em qualquer tribunal deste país,
não prospera a possibilidade do corte. Nós estamos discutindo aqui o veto que foi aposto pelo senhor governador. O senhor governador, Raimundo Colombo, vetou o projeto. E a argumentação é a seguinte: primeiro, que estamos legislando sobre concessões públicas. Mas imagine se isso é legislar sobre concessões públicas. Nós estamos legislando sobre o direito à saúde. É preciso separar o direito. O fato de alguma coisa tratar de questões das concessionárias não significa que isso seja direito das concessionárias. Estamos tratando aqui de uma legislação de saúde que é, evidentemente, concorrente. Depois, diz que vai impor ônus às empresas concessionárias. Bom, o projeto tem o cuidado, inclusive, de dizer explicitamente que as concessionárias podem continuar cobrando. Pode continuar cobrando, só não pode interromper. Porque a interrupção ou cortar a luz de alguém que precisa de um aparelho para suprir, por exemplo, oxigênio, é, evidentemente, o limite entre a vida e a morte. Não se pode cortar hospital, não se corta. Tem hospital em Santa Catarina que faz 30 anos, quando a luz não se corta, imagina, vai se cortar. Então, é evidente que o projeto aqui, ele, quando se faz um veto dessa ordem, mostra um pouco do grau de formalismo que tem a Procuradoria, ou o senhor governador, porque, em última palavra, uma formalidade absoluta. O veto, senhores e senhoras deputados, é uma maneira de controlar a constitucionalidade. A constitucionalidade do Brasil tem um controle difuso e um controle concentrado. E tem um controle prévio e um controle feito a posteriori pelo Judiciário. O controle prévio é feito em vários momentos. Um dos momentos que nós fizemos controle prévio é na Comissão de Constituição e Justiça. Nós já dissemos que é constitucional. Nós não temos que aqui aceitar esse controle que é feito pelo governador com o veto como sendo uma verdade absoluta. Bom, vai para o Judiciário. O juiz de primeiro grau diz uma coisa, o de segundo grau diz outra. Às vezes o STJ diz outra. O STF dá 6-5. Nós vamos aceitar que a Procuradoria saiba tudo aqui em Santa Catarina? Não. O controle é feito em vários momentos. Se nós temos um mínimo de dúvida aqui, devemos sempre derrubar o veto e permitir que isso prospere para avançar e ser discutido a posteriori. Depois pode ser discutido no Judiciário por um controle a posteriori, feito por uma ação direta de inconstitucionalidade, mas esse projeto mostra, evidentemente, a despreocupação social que tem a Procuradoria e o governo. Uma questão: se apega a um formalismo que nem no formalismo se sustenta, não se sustenta no formalismo, porque isso aqui não é direito, não está se legislando sobre concessões públicas, não está aqui afetando a iniciativa privada, está se discutindo aqui sobre saúde. Saúde, como diz o artigo 24 da Constituição, é uma legislação concorrente, e nós podemos sim legislar. Veja, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal sempre disse, quando se fala, por exemplo, de proibição de fumar, proibição de venda de amianto, quando se tratava isso como direito civil, era considerado inconstitucional. Aí começou a dizer, não, é direito à saúde, passou a ser constitucional. Isso aqui é direito à saúde, direito à saúde. Derrubemos o veto para manter alguma coisa que já está aí, mas pelo menos mostramos a força do Parlamento. Eu entendo que o projeto no mérito, talvez o deputado Sareta apresentou, poderia ser questionado, porque nós temos situações especiais, várias doenças, e eu não quero entrar no assunto do mérito aqui. Eu só queria falar sobre o veto do governo, que é o que nós estamos votando aqui. O governo veta pelo seguinte motivo. Primeiro, diz que a lei nacional, lei federal, que estabelece a questão habitacional, ela não poderia ser, não abrigaria esse tipo de alteração.
porque a lei federal, ela cita casos específicos em que há uma cota, que são de idosos, deficientes e famílias chefiadas por mulheres. Eu quero dizer que o Parlamento catarinense pode muito bem legislar sobre direito habitacional e criar preferências ou não, e poderia perfeitamente entender que aqui em Santa Catarina, nos programas da Coab, que são os programas do Estado, poderia destinar para um grupo específico. Acho que não vejo por que vetar por essa questão. Segundo, fala que não é possível dar um tratamento diferenciado a uma doença qualquer. Isso também não tem sentido, porque, evidentemente, você pode estar cheio de lei no Brasil que dão um tratamento diferenciado a doenças específicas. A isenção, por exemplo, imposto de renda, isenção para uma série de doenças, então não é inconstitucional por esse motivo. Diz que ofende o princípio da impessoalidade. Ora, impessoalidade é quando eu dou algum benefício para alguém que, não é, tratamento especial para um amigo e diferente para um inimigo. Então, os motivos que se atém o veto não são motivos para vetar. O governo, quando tem um projeto dessa natureza, ele pode dizer assim, é contrário ao interesse público, porque a Constituição permite vetar por inconstitucionalidade o contrário do interesse público. Pode-se entender que é o contrário do interesse público. Não vamos dar tratamento diferenciado a uma doença. Temos que dar tratamento igualitário às doenças. Então, quando vetar, não adianta procurar inconstitucionalidade onde não tem. Tem que assumir. Vou vetar porque considero contrário ao interesse público. Não quero dar tratamento em Santa Catarina diferenciado para uma doença. Acho que outras doenças também. Então, os motivos do veto não são adequados a este projeto do deputado Sareta. No mérito, vou colocar aqui, no mérito, eu posso até discordar do deputado Sareta. Digo, olha, acho que não é, vamos dar um tratamento diferenciado a uma doença, poderíamos dar um tratamento diferenciado a várias doenças em situações específicas, mas os motivos do veto do eminente senhor governador me parece que não prosperam no direito brasileiro.